Eu entrei no jornal em 2014, na função de estagiário. Claro, como todo estagiário, muito assustado, com certo receio, uma certa insegurança, mas também, como quase todo estagiário, muito entusiasmado, muito feliz de estar realizando um sonho, porque eu acredito que muitas pessoas que entram no jornalismo sonham em entrar no Jornal Liberal, que é uma referência no Pará ainda, a comunicação, né, da região norte do Brasil. Então, entrar aqui em 2014 foi realizar um sonho, porque eu já me imaginava trabalhando aqui durante muito tempo. Sempre fui apaixonado por texto, pelo jornal impresso, por escrever, por ler. Então entrar aqui foi realizar um sonho. Mas claro que esse sonho ele vai sendo lapidado. A gente vai vendo na prática como é que funciona, vai sentindo na pele o medo, vai errando, vai aprendendo com os erros. E é muito importante a gente aprender com os erros. A gente, claro, fica se penalizando às vezes, fica se martirizando porque errou. Mas é importante, tem que levar o aprendizado diante dos erros. Então foram 2 anos ali de estágio, 2 anos de aprendizado, de erros, de orientações importantes de pessoas que trabalhavam aqui, que hoje não estão mais aqui, editores do impresso, coordenadores, chefia, outros repórteres mais experientes. Então, assim, cada observação, cada detalhe, cada orientação mesmo valeu muito a pena. A gente vai somando isso nesse caminho, não tem como somar num dia apenas, numa semana apenas, a gente vai somando, vai pegando ali a cada dia, até chegar num ponto que a gente vai errar menos. Não vai ser perfeito nunca, mas a gente vai errar menos, vai conseguir pegar o ponto ali para fazer valer, ser produtivo e entregar o que a empresa quer que entregue. Então foram 2 anos de estágio, depois 2014 e 2015, depois desse período fui daqui para uma assessoria de imprensa, com indicação de pessoas daqui inclusive, consegui um histórico bacana na assessoria, contato, fiz uma coisa muito importante para a área da comunicação, que é o nosso network. Então aumentei essa minha lista de contatos, ampliei muito o meu conhecimento em assessoria, em lidar com a imagem do outro, em fazer a imagem da outra pessoa, em preparar texto para mandar para a imprensa, e como eu já tinha esse contato com o jornal, era muito mais fácil mandar um contato para cá. Então fiquei alguns anos na assessoria e quando surgiu uma oportunidade de contratação no Jornal Liberal, me chamaram para um teste. E aí vim fazer um teste e fui aprovado. Então foi esse meu retorno em 2018, já como repórter já do núcleo de atualidade, que era o núcleo onde eu era estagiário. Então eu meio que voltei para casa, a sensação foi essa, de voltar para casa, de voltar para o que eu já fazia, eu já sabia fazer ali na área de saúde, trânsito, educação, meio ambiente, religiosidade. Então já voltei para casa mais experiente, com mais contatos, com a cabeça mais ali centrada no que realmente um profissional deveria fazer. E daí em diante foi um amadurecimento, assim, digamos, até bastante rápido, no sentido de que depois a gente não tem muita noção do tempo passando, assim. Porque veio pandemia, então foi tudo muito conturbado. E a experiência profissional de repórter, ela foi muito rápida, assim. Ela era na rua, várias pautas, e cada dia uma pauta que a gente não imagina qual vai ser. Depois que passa esse período ali e eu consigo amadurecer mesmo enquanto repórter e já sei, assim, de uma forma mais segura o que deve ser feito, porque eu já sei o que a casa quer, o que a empresa quer, o formato do texto, o tom do texto. Aí eu consigo uma oportunidade de poder mostrar isso de uma forma mais ampla, que é coordenando a equipe. Então aí, logo depois da pandemia, surge uma oportunidade ali de substituir as férias de um colega de núcleo na coordenação. Fiquei substituindo e tentei dar o meu melhor ali no sentido de ajudar a equipe. Eu entrei no time da coordenação pensando sempre assim, de ajudar a equipe, de fazer com que todo mundo pudesse acertar, ajudar um por um ali, porque antes eu me ajudava sozinho enquanto repórter. Depois o que aconteceu é que eu comecei a olhar para o time. A maior diferença foi essa. Olhar para o jogador sozinho e depois olhar para o time para fazer dar certo. Então, a partir desse momento, deu certo, foi bacana, foi uma experiência legal e surgiu o convite de continuar. Eu não voltei mais para a reportagem, já segui direto e estou até agora nessa função. Já tive a experiência também de ficar na chefia de reportagem, coordenando a redação toda, por um período também de férias da nossa chefe de reportagem. Também foi uma experiência bem árdua, assim, de olhar para toda a redação, não é mais só minha equipe, não é mais apenas o meu núcleo, é toda a redação, todos os núcleos, vários temas ao mesmo tempo, é bastante dinâmico, mas é isso, eu acho que esse crescimento profissional ele é muito importante para quem está começando hoje no estágio, para quem está vendo essa oportunidade surgindo hoje, para quem está errando. Não se assustar com erro, claro que a gente tem que se policiar, mas imagina que aquilo ali vai ajudar a construir, vai ajudar a deixar mais sólido para um dia a gente conseguir, claro, mostrar o nosso potencial mesmo, porque potencial não tem jeito, a gente tem o potencial, mas a gente vai lapidando ele até ficar no ponto certo.
eu nunca sonhei em trabalhar com jornal impresso. Eu acho que todo esse caminho na faculdade me trouxe até aqui. Eu comecei na faculdade querendo fazer radiojornalismo. Então, ter parado no impresso foi uma coisa totalmente... Foi a oportunidade que me encontrou e eu conseguia, agarrar isso de uma forma muito boa. Eu consegui me encontrar de uma forma muito significativa, né? Então, ter sido meu primeiro estágio dentro de uma redação e, consequentemente, também ter sido meu primeiro emprego e até agora também está sendo, é muito representativo e muito gratificante também. Como profissional, de saber que eu estou fazendo algo que eu gosto, de saber que eu posso estar ajudando as pessoas, seja numa matéria de denúncia, seja em qualquer outro tipo de pauta que às vezes pode ser pequena, mas para quem está sendo ali entrevistado significa muito. Né? E o que essa transição do estágio para a contratação significa para ti? Eu acho que é consolidar parte dessa formação, né? Uma coisa agrega a outra. O estágio a gente entende e vai aprendendo o que é ser um repórter no dia a dia, e essa transição do estágio para a reportagem, de fato, é onde a gente começa a moldar isso com muito mais vigor, né? Seja na externa do dia a dia, seja nas coberturas aqui dentro da redação, porque coloca a gente de fato diante da realidade como ela é. As coberturas, enquanto estágio, elas vão te transformando como pessoa, como profissional, mas quando tu chega na rua, na externa, que tem aquele olhar muito mais próximo da realidade, eu acho que isso aqui é muito mais transformador, no sentido quando tu compara uma fase com a outra. Quando a gente está ali na função de repórter, no meu caso especificamente, eu não conseguia ter esse olhar mais amplo para o lado, para frente, para trás, do que os outros colegas estavam fazendo. Claro que eu lia as outras reportagens que saíam, mas o meu foco era muito no que eu estava entregando. Eu me preocupava muito no meu texto, na minha entrega, no meu produto, no meu conteúdo. E eu não tinha esse olhar amplo, o que o meu colega está entregando, o jornal está dando certo, todas as matérias estão saindo corretamente. E a partir do momento que a minha experiência de tomar cuidado com o que eu estou entregando, ela fica sólida, eu acho que é o principal pilar para fazer com que esse meu olhar seja ampliado para os outros colegas. Quando eu me sinto mais seguro para escrever, quando eu vejo que a minha escrita já está mais dentro do padrão do jornal, eu acho que eu consigo também orientar uma equipe. Acho que eu também consigo compartilhar isso com a equipe. E aqui é aprendizado o tempo todo, a gente ensina, a gente aprende também. E uma coisa muito importante para todas as áreas, qualquer profissional, mas que eu acho que na nossa área da comunicação ela vale mais ainda, é a constante atualização. Não adianta a gente achar que sabe tudo, achar que já vem para cá com um roteiro pronto, porque não é assim. O jornalismo ele tem roteiro, sim, ele tem roteiro, mas ele é adaptado o tempo todo. Então a gente tem que estar pronto para se adaptar, a gente tem que estar aberto a se adaptar, aberto a não ter preconceito, aberto a entender o outro, a conhecer todas as áreas possíveis, ler muito, seja no digital, seja no impresso, seja revista, seja até grupos de WhatsApp mesmo, mas ler de tudo um pouco, saber tudo que está acontecendo no mundo, tentar estar antenado o tempo todo, porque eu acho que o diferencial para a gente conseguir lidar com uma equipe, com cabeças diferentes, com pessoas diferentes, com gestão de equipe, é a gente conseguir entender o que está acontecendo ao nosso redor e conseguir entender como passar isso para cada pessoa, porque cada um vai ter uma dinâmica diferente, uma forma de trabalho, ou é mais ágil, demora mais um pouco, tem uma expertise numa área, então a gente consegue ir identificando isso com o tempo. Quem é que pode fazer isso aqui mais rápido, quem é que pode ter uma afinidade melhor com esse tema, então a gente tem que saber o que está acontecendo ao redor e tem que conhecer bem a equipe e, claro, esse conhecer a equipe é muito importante que a gente sempre respeite a equipe. Converse, não brigue, converse, dialogue, oriente e não puxe orelha, não fique criando nenhum tipo de confusão, que possa vir aparecer algum tipo de assédio, não. Isso aí não é esse o caminho. O caminho é conversar, dialogar, orientar, ouvir, saber ouvir e chegar no consenso do que a empresa quer que faça e do que o profissional precisa fazer. Até para que ele cresça e ele também se sinta produtivo, se sinta crescendo e se sinta cada vez mais feliz de estar trabalhando nessa área. Eu acho que tiveram dois momentos que foram assim muito especiais, né? O primeiro é o Círio, né? Eu acho que todo repórter, quando ele é contratado, depois que sai desse período de transição do estágio para a reportagem em si, tem aquela expectativa de cobrir o Círio pela primeira vez, né? Por mais que não seja algo novo na rotina de cobertura, mas é novo no sentido de ir para a rua, né?
Então tem aquela expectativa de saber como é, de dar aquela adrenalina, de vivenciar toda aquela loucura boa, né, que é a cobertura do Sírio. Mas também teve uma outra que marcou de forma específica, que foram sobre as queimadas de Mosqueiro, que aconteceu ano passado. Várias comunidades inteiras, parte de algumas comunidades de Mosqueiro sofreram queimadas severas que estavam acontecendo naquela época. E foi uma cobertura muito... A gente tinha uma responsabilidade muito grande, porque a gente não conseguiu produzir antes, então foi uma coisa muito na tentativa do que a gente ia encontrar lá, né? E também ter sensibilidade de ouvir as pessoas de uma forma que a gente não fosse muito invasivo, porque a gente estava passando por um momento muito complicado, né? Então tinha a questão da gente precisar fazer o nosso trabalho, mas também tinha o serviço público, né? De informar sobre o que estava acontecendo, mas também ter essa sensibilidade de saber como abordá-las, né? Então teve essa certa desafio de chegar até essas pessoas, de entender a realidade delas, mas de fazer com que elas entendessem que isso também era importante, né? Eu acho que isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Que a gente está fazendo o que precisa ser feito. Quando a gente vê isso indo para além do dia a dia, eu acho que isso mostra que deu certo, que mostra que a gente realmente está comprometido com aquilo que a gente está fazendo e que as pessoas... E que o nosso trabalho é muito dinâmico, né? Eu acho que isso é a prova de que o jornalismo ele não para só ali no impresso, ele não está só ali no portal, mas que está na vida das pessoas no dia a dia. Eu acho que isso é o verdadeiro significado do fazer jornalismo, né? Que não é algo parado, é algo dinâmico e que está em constante movimento.